Salmo 89, 20. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi. Então, quando diz aqui, achei a Davi, quer dizer que ele está procurando. Como na época de Davi ele estava procurando e encontrou Davi, hoje ele continua procurando. Os olhos de Deus não param de passar sobre todo o quê? Toda a terra. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi, quer dizer, coloquei nele do meu espírito. Olha a importância de se ter o espírito de quem? De Deus. Quando a pessoa, ela se rende de verdade a Deus, mais do que vir à igreja, mais do que dizer que crê, mais do que dizer agora eu sou evangélico, evangélica, cristão, cristã, sou da igreja A, sou da igreja B. Quando mais do que isso, a pessoa se rende ao Senhor Jesus, fazendo dele o seu único Senhor e se colocando de verdade como que? Servo, serva dele, ele tem prazer de colocar o que nessa pessoa? O seu espírito. E foi o que aconteceu com Davi. As atitudes de Davi, o comportamento de Davi, mesmo estando lá atrás das malhadas, aonde nem o seu pai, os seus irmãos acreditavam nele, ele era desprezado por tudo e por todos, o menor da sua casa, o que era desacreditado, mas Deus o encontrou. Sabe o que Deus encontrou em Davi, pessoal? Não encontrou perfeição não, porque perfeito é só Deus. Ele não busca perfeição em nenhum de nós. Ele encontrou sinceridade, ele encontrou lealdade, ele encontrou que Davi, embora um rapaz, um jovem, era uma pessoa de quê? De palavra. E como Deus é palavra, ele também busca pessoas que sejam de quê? Que sejam de palavra. E aí continua, com o qual a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. Você vê, a mão de Deus, ela fica firme e fortalece aquele que se entrega a Ele, aquele que assume Ele como seu único Senhor, se colocando como o quê? Como servo. Esse tem todo o tempo a firmeza da mão de Deus sobre ele, o guardando, o sustentando, o fortalecendo. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Em outras palavras, quando a pessoa, pessoal, ela se rende de verdade ao Senhor Jesus, e não é por emoção, eu senti uma sensação, eu chorei. Muitos confundem emoção com razão. A entrega que Deus quer de cada um de nós não é uma entrega emocional, mas uma entrega racional. A fé que agrada a Deus é a fé consciente, que pensa de acordo com a sua palavra. Essa foi a entrega de Davi. Por isso Deus colocou nele do seu espírito. Muitos estão supostamente vivendo uma fé, mas uma fé emotiva, uma fé que precisa ver, uma fé que precisa sentir, uma fé que precisa tocar. E a fé que agrada a Deus é a fé que decide com a cabeça, não é com o coração não, com a cabeça obedecer, se submeter a Ele. Se Davi tivesse uma fé emocional, quando ele viu o tamanho do gigante Golias, armado até os dentes, e ele, um jovem, que tentaram botar armadura nele, ele não conseguiu andar. Se ele tivesse se levando pelos olhos, pelo que ele estava sentindo, com certeza, quando ele viu o tamanho de Golias, se ele sentiu alguma coisa, foi o quê? Medo. É normal, pessoal, diante dos problemas, das situações, a gente sentir medo, a gente é humano. Mas quando nós estamos revestidos do Espírito de Deus, porque nos rendemos, nos entregamos a Ele,
que está dentro, que vem de Deus, da condição da pessoa vencer o medo, vencer seja lá o que for. Foi o que aconteceu com ele. Não teve um inimigo que, enquanto Davi permaneceu servindo a quem? A Deus, pôde prevalecer contra ele. Não teve um. Deus não busca os capacitados, Deus é que capacita, mas Ele quer essa entrega verdadeira, que não depende de sentir, depende de decidir, com a fé consciente. Eu vou me submeter, eu vou me colocar na dependência de Deus. Minha fé não vai ser só da boca para fora, seja diante das pessoas, seja quando ninguém está me vendo, seja quando a coisa está boa, seja quando a coisa está ruim, eu vou permanecer dentro da vontade dEle. Somos tentados? Somos. Enfrentamos lutas? Enfrentamos. Enquanto vivermos nesse mundo de problemas, vamos sempre enfrentar o quê? Problemas. Mas enquanto a nossa vida está entregue totalmente a quem? A Deus, onde o que está prevalecendo não é a minha vontade, é a vontade dEle em mim, independente das circunstâncias, Ele vai ser comigo. Por quê? Muitos que dizem crer em Deus, ou diretamente ou indiretamente, estão servindo ao mal. Tem gente que o que está prevalecendo na vida dela é uma doença, mesmo ela crendo em quem? Em Deus. E a pessoa, depois de um tempo, aqueles casos que a pessoa aceita. Aceitar o sofrimento é aceitar o mal. É o mal prevalecendo. É o mal sendo o senhor da vida da pessoa e a pessoa sendo o quê? O seu servo. Muitos não querem se render a Deus. Ah, não, mas eu vou ter que deixar de fazer isso aqui. Ah, eu vou ter, a mentira já então não vai fazer mais parte da minha vida. Eu vou ter que abrir mão dessa vida de prostituição, de adultério, de pornografia. Aí não, poxa, aí já é demais. Quero ter a minha fé, acreditar em Deus, mas do meu jeito. Não quero abrir mão de determinadas coisas. Então não dá, pessoal. Deus, Ele só aceita a nossa entrega a Ele se essa entrega é total. De espírito, alma e corpo. Espírito quer dizer a inteligência que Ele nos deu, a capacidade de raciocinar. Ele quer a entrega de todo o nosso espírito, algo consciente, toda a nossa alma e todo o quê? E todo o nosso corpo. Eu pergunto para você, o Senhor Jesus na cruz não venceu todo o mal? Então, se eu faço dele o Senhor da minha vida, me colocando como servo, o que ele já venceu, vai poder vencer o servo dele? Vai poder? Não. Mas porque muitos dizem que creem nele, têm fé nele, mas o que está prevalecendo é o mal que ele já venceu. Ele tomou sobre ele todas as maldições, todas as nossas dores, tudo ele levou sobre ele. Ele derramou todo o seu sangue para perdoar os nossos pecados e, sobretudo, salvar a nossa alma. Mas por quê? Que o pecado vem prevalecendo, o mal vem prevalecendo, porque a pessoa ainda não decidiu fazer dele o seu Senhor. Porque se eu faço dele o meu Senhor, vou enfrentar lutas, vou enfrentar problemas, mas o que o meu Senhor já venceu, como servo dele, ele vai me dar condição de quê? De vencer também. É questão de fé com o quê? Inteligência. Você vê quando Davi foi enfrentar Golias, algo improvável, Davi vencer Golias, algo humanamente falando impossível. Você vê que Golias, todo, durante 40 dias, já estavam dentro das terras de Israel. Ele vinha e se apresentava, me dá um homem aí de vocês para lutar comigo, quero só um. Se ele me vencer, todos nós aqui, filisteus, vamos servir a vocês. E se eu vencer ele, todos vocês vão servir a gente. Você sabe que o problema, ele vem para humilhar, ele vem para envergonhar. Então ele vinha ali e se apresentava. Vocês não servem a Saul? Só que, pessoal, daquele exército que servia, Saul era o rei Saul, o rei de Israel. Tinha um
que não era servo de Saul, não. Ele era servo de quem? De Deus. Que é quem? Davi. Tanto é quando ele foi lá, 5 pedras e uma funda, para enfrentar um gigante de 3 metros, armado até os dentes, como falamos. Ele disse: você vem contra mim com espada, lança, escudo, eu vou contra você. Ele não falou: eu vou contra você em nome do rei Saul, não. Ele não servia o homem, não. Ele disse: eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Ele servia a Deus. E quem foi que prevaleceu? O rapaz ou o gigante? O rapaz, o rapazinho que ninguém acreditava, que foi ali na guerra. Ele não estava ali para lutar, ele foi lá levar comida para os seus irmãos que eram soldados. O improvável. Mas olha como Deus ele age. Mas aquele rapaz que ninguém acreditava, ele servia a quem? A Deus. Não tinha título nenhum, era um pastor de ovelhas. Depois que ele se tornou rei de Israel. Mas aquele rapaz tinha compromisso com quem? Então ele era com Deus, Deus era com ele. Então impossível se tornou o quê? Possível. Quando a gente serve a Deus, não do nosso jeito, não como eu acho, como eu quero, como é mais conveniente para mim. Ah não, isso aqui já não, aí não. Eu vou desagradar outras pessoas para fazer a vontade de Deus, aí não dá. Ah, eu tenho que desagradar a mim? Aí não, poxa. Eu quero poder ficar aí no meio termo, meio lá, meio cá. Quero agradar a Deus, mas também quero agradar os outros. Quero agradar a mim, quero ficar nessa. Não dá. Quando a pessoa serve a Deus, pessoal, e vem as situações difíceis, vem o dia mau, como vem para todo mundo, Deus não desampara. Nesse momento é que ele sustenta, que nem a gente viu. A mão está firme, a mão dele está firme sobre o seu servo. E a pessoa consegue passar por aquele dia mau. E daquele dia mal, ela não sai mais fraca, não. Daquele dia mal, ela sai mais forte. Mais fácil falar das coisas de Deus para você, de maneira que te emocione, te traga um entusiasmo momentâneo, você sinta uma sensação. Poxa, fui lá naquela igreja, poxa, chorei, me emocionei. Mas tem pessoa que vai no cinema também chora. Vendo novela, dependendo da cena, também o quê? Também chora. Mas porque a pessoa chora, a vida dela muda? Porque ela se emociona, a vida dela muda? A pessoa vai num show, diante das músicas que ela ouve, ela se alegra, ela fica feliz, ou não é assim? As coisas de Deus, pessoal, tem que ser o quê? Com a fé consciente. Aí você pode dizer assim: tá bom, mas eu entrei aqui hoje, eu vim aqui hoje, me convidaram, eu estou aqui pela primeira vez. A minha vida, eu reconheço, é uma vida toda bagunçada, toda torta. Até antes de eu entrar aqui, vícios, prostituições, enganos, mentem para mim, engano, também sou o quê? Enganado. Entrei aqui assim, para mim então tem jeito? Claro que tem, por isso você está aqui. Deus não busca os perfeitos, Deus busca os sinceros. Não importa se você é mocinho, se você é bandido, não importa o que você foi, o que você tem sido. Você pode dizer assim: eu tenho sido a pior das criaturas, mas eu quero mudar, eu quero. Deus tem uma nova vida para mim, eu quero. Se você for sincero diante dele, reconhecer e se entregar, vou fazer, o Senhor vai ser o Senhor da minha vida. Senhor da minha vida não vai ser mais eu mesmo, não vai ser mais outras pessoas, não vai ser mais outras coisas, vai ser o Senhor. É o Senhor que vai ser o meu único Senhor, é o Senhor que eu vou buscar agradar, é a tua palavra que eu vou buscar obedecer. Você pode ter certeza que o mesmo Deus que veio e encontrou Davi, Ele está te encontrando, e você vai vencer, seja o gigante que for. Amém?